Olá, boa tarde. São 13 horas e 30 minutos em Brasília e você vê aí imagens ao vivo do Palácio do Congresso Nacional. É o drone da TV Senado em ação, porque hoje é um dia muito especial. A partir das 4 horas da tarde está marcada a sessão de abertura do ano legislativo, uma tradicional cerimônia que acontece aqui no Congresso Nacional e abre espaço para os 3 poderes da República apresentarem suas prioridades à nação. A TV Senado vai então cobrir esse evento com os mínimos detalhes, explicando para você a importância de cada um desses discursos, a questão política também que sempre é envolvida nessas ocasiões, e é por isso que o nosso time de repórteres vai estar ao vivo. A primeira repórter que já tem informações para a gente é Carla Benevides. Carla Benevides, como é que está o clima aí, a movimentação para esse dia especial? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Por enquanto, a movimentação aqui ainda é pequena, mas como você disse, Tiago, a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos só acontece às 4 horas da tarde. O que a gente observa aqui são as equipes da Câmara e do Senado trabalhando nesses últimos preparativos. Mais cedo foi realizada aqui nos plenários do Senado e da Câmara uma descontaminação. Foi feita uma desinfecção do plenário da Câmara, onde será realizada essa sessão solene, e também foi realizada a desinfecção do plenário do Senado. Também nesse momento a Polícia Legislativa está fazendo uma varredura com cães farejadores aqui nas dependências do Congresso Nacional. E daqui a pouco, às 2 horas da tarde, começam a chegar as tropas militares que irão participar dessa solenidade. Os Dragões da Independência, eles ficam localizados ali na rampa do Congresso Nacional, que é por onde chegam as autoridades. Por causa da pandemia, não há convidados nesta cerimônia. A previsão é que participem apenas os chefes dos 3 poderes, o Procurador-Geral da República e os presidentes dos tribunais superiores. Nesta solenidade são feitas as leituras das mensagens dos 3 poderes. A primeira mensagem que vai ser lida é a mensagem do Poder Executivo, depois a mensagem do Poder Judiciário, depois o presidente da Câmara lê a sua mensagem e, por fim, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, lê a mensagem do Congresso Nacional. Tradicionalmente, quem traz a mensagem do Poder Executivo é o ministro-chefe da Casa Civil e quem lê essa mensagem é o primeiro secretário do Congresso Nacional. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ano passado, ele mesmo trouxe a mensagem, ele leu a mensagem do Executivo e este ano a presença dele é esperada aqui nessa sessão solene. Tiago. Obrigado, Carla Benevides. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Então, agora vamos ver uma reportagem especial sobre essa cerimônia que acontece hoje. Preparativos a todo vapor. Coloca aí, por favor. As equipes foram reduzidas por causa da pandemia, mas os mínimos detalhes da cerimônia de abertura do ano legislativo estão mantidos com muito capricho. Do tapete vermelho, as câmeras já estrategicamente posicionadas para transmitir todo o evento. Teste áudio 2, TV Senado. A cerimônia que abre o ano legislativo segue um ritual bem marcante, já bastante tradicional. Ele começa aqui na frente do Congresso com o hasteamento da bandeira nacional e segue até o plenário da Câmara dos Deputados, onde são lidas as mensagens com as expectativas para o ano do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Os presidentes da Câmara e do Senado chegam juntos, acompanham a execução do hino nacional pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial e o hasteamento da bandeira nacional nas 2 casas. Em seguida, é feita a salva de gala de 21 tiros de canhão em frente ao espelho d'água. O presidente do Congresso passa a tropa em revista e sobe a rampa com o presidente da Câmara. Na entrada do Salão Negro, eles se encontram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e líderes parlamentares. Todos aguardam a chegada do presidente da República. O presidente também sobe a rampa até a entrada do Salão Negro e aí todos seguem em direção ao plenário da Câmara dos Deputados, onde acontece a cerimônia. O presidente do Congresso Nacional abre os trabalhos e, em seguida, são lidas as mensagens do Executivo, do Judiciário e da Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso é o último a discursar e encerra a sessão.
Todo esse cerimonial vai acontecer este ano com apenas algumas mudanças. Nós ainda estamos em momento de pandemia. Esse ano o presidente do Congresso decidiu que ela não teria convidados externos. É uma cerimônia semipresencial e basicamente ela vai contar com a presença das autoridades que fazem parte da cerimônia, como o presidente da República ou o seu mensageiro, que é o chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então essas autoridades vêm ao Palácio, mas os demais convidados não estarão presentes esse ano. Os parlamentares que preferirem vão poder acompanhar a sessão pela internet. E se chover na hora exata da cerimônia, entra no ar o plano B. A chegada das autoridades é transferida para cá, para o Salão Branco, mais conhecido como chapelaria. Todos os detalhes para essa mudança já estarão prontos. Essa é uma cerimônia que marca o início do ano legislativo no Brasil. A importância dela justamente recai nisso, em que a gente mantém essa tradição de abrir ao país, abrir aos cidadãos o diálogo com a sociedade, apresentando todas as propostas, sejam da área do Poder Executivo, propostas do Poder Judiciário e também as propostas do Congresso, por meio das falas dos presidentes durante a sessão. Então, esse é o momento em que as autoridades públicas nacionais se dirigem à nação, se dirigem à sociedade e aí elas apresentam qual é o projeto de país que nós temos para esse ano de 2022. 13 horas e 37 minutos em Brasília. Vamos ver então como é que está o tempo ao vivo em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Imagens aí do nosso drone. Choveu mais cedo, chuviscou na verdade nessa área da esplanada dos ministérios, mas por enquanto, o tempo está aí, né? Tem bem nublado, então ainda não há a definição sobre se a cerimônia terá uma parte externa ou se será transferida para o plano B, como vimos aí na reportagem da Isabela Dutra. Bom, hoje no Senado também haverá a primeira sessão da Casa, a sessão do Senado. A primeira proposição na pauta do Senado deve ser votada a partir das 6 horas da tarde. Esse é o horário que está marcado. É um projeto derivado da medida provisória que muda regras de cobertura de planos de saúde e obriga que eles cubram remédios orais contra o câncer. A medida provisória aprovada pela Câmara em dezembro define regras para que novos tratamentos obrigatórios sejam incorporados pelos planos e seguros de saúde. Ela obriga, por exemplo, que eles cubram medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer, inclusive remédios que estavam sendo usados em uma internação. Os planos deverão seguir a prescrição médica, desde que os medicamentos estejam registrados na Anvisa. De acordo com o texto, os medicamentos devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em até 10 dias após a prescrição. A MP define ainda que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, terá 120 dias prorrogáveis por mais 60 para analisar pedidos de inclusão de novos medicamentos ou tecnologias pelos planos de saúde. Se a agência não se manifestar nesse prazo, os pacientes terão garantido automaticamente o direito ao tratamento. A medida provisória estabelece ainda que as tecnologias avaliadas e recomendadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, serão incluídas na lista de procedimentos cobertos pelos planos em até 60 dias. E também cria uma comissão para assessorar a ANS na elaboração de normas sobre coberturas dos planos de saúde. A SBOC acredita que essa medida provisória conecta os dois sistemas, tanto o SUS quanto a saúde suplementar, e contribui para diminuir essa desigualdade no acesso à saúde no Brasil, além de, claro, agilizar a oferta de tratamento à população. Com essa nova regra, a Conitec passa a ser uma porta de entrada também na saúde suplementar. Essa MP foi editada após o governo vetar em julho do ano passado um projeto do senador Regufe, que também facilitava o acesso a remédios orais contra o câncer por meio dos planos de saúde. O veto ainda não foi analisado pelo Congresso. 13 horas e 40 minutos em Brasília. Vamos ver então agora a chegada do dispositivo militar para a reunião de abertura dos trabalhos. Nós já vemos aí alguns caminhões do Exército, né, que já chegaram
com seus dispositivos. Haverá canhões, há uma salva de tiros prevista de 21 tiros de canhão, evidentemente tiros de festim, e daqui a pouco então eles começam a descarregar aí todo esse equipamento e se posicionar para essa cerimônia protocolar da abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, abertura do ano legislativo 2022. A gente volta a falar sobre essa abertura já, mas já que o ano começa com as suas primeiras sessões na data de hoje, aqui no Congresso Nacional, uma das principais discussões deste ano deve ser a reforma tributária. Ela é prioridade na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser encaminhada ao plenário com um pedido de urgência. O senador Roberto Rocha entregou o relatório da reforma tributária ainda em outubro. Uma das principais mudanças é a criação de um imposto unificado para o consumo, chamado Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Ele seria criado a nível federal, estadual e municipal. Em dezembro, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e primeiro signatário da PEC, o senador Davi Alcolumbre, se comprometeu a pautar o projeto logo no início deste ano legislativo. Assumo compromisso público com a CCJ de que no retorno dos trabalhos nós faremos a leitura e a votação da matéria e o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco. Cumprido os prazos regimentais, ele levará diretamente para o plenário a partir do momento da votação aqui na comissão. Pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, lucros e dividendos devem ser taxados com imposto de renda de 15% na fonte. Já o imposto de renda de pessoa jurídica cai de 15% para 8%, uma redução menor do que a prevista no projeto. O ministro Paulo Guedes lembrou que os rendimentos de capital não pagam imposto no Brasil há 25 anos. Ele explicou que a proposta era de diminuir a taxação de empresas e compensar na taxação dos empresários pelo rendimento de capital. Se o dinheiro sair da empresa para o dono afluente, sim, ele vai pagar 20%, que é uma taxa até moderada. O certo seria jogar esse imposto no progressivo. E é por isso que tem essa luta feroz contra a reforma tributária, porque eles não querem pagar de jeito nenhum. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte: as empresas pagam menos, o rendimento de capital paga mais, e o rendimento de trabalho também paga menos. A Câmara dos Deputados mudou o valor das alíquotas, tanto para a taxação quanto para a desoneração dos impostos. A tramitação na Câmara, de fato, manteve isso. Inclusive, fez uma redução até um pouco maior da tributação na pessoa jurídica, né? O problema foi que veio do Executivo com uma tributação na pessoa física para compensar a redução na tributação na pessoa jurídica. E na tramitação na Câmara, não só foi aumentada a desoneração na pessoa jurídica, como foi diminuída a incidência na tributação sobre a pessoa física, né, sobre os dividendos, né, o que pode gerar uma perda de receita, por um lado, né. A IFE estima que a União possa perder cerca de 20 e poucos bilhões de reais com essa mudança. Os estados e municípios também podem perder valores similares a esse. Tá? Há uma possibilidade de compensação com desoneração tributária, mas isso é muito incerto, né? A chance maior é que realmente na versão que foi aprovada na Câmara haja essa perda de receita. Em relação ao imposto de renda, a faixa de isenção passa de R$ 1.903,98 para R$ 2.500. As outras faixas de rendimento devem ter um reajuste entre 13,2% e 13,6%. E as parcelas para dedução aumentam de 16% a 31%. Outros 3 projetos fazem parte da reforma tributária: a PEC 110 e a PEC 45 e o PL 3887. A ideia central dessas 3 propostas é simplificar a tributação no país, unificando em uma única cobrança vários impostos diferentes. Um dos argumentos mais relevantes é exatamente o argumento da simplificação. Exatamente porque, como hoje o sistema tributário nacional está construído de uma maneira em que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios podem instituir e cobrar tributos sobre o consumo, então isso somente cria, por exemplo, para uma empresa que tem uma atuação em várias regiões do país, né, em uma complexidade e um ônus, né, tanto financeiro quanto
de alocação de pessoal para realmente poder estar em conformidade com a legislação, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. A ideia principal desses 3 projetos é unificar e simplificar a tributação no Brasil. A PEC 45 cria um imposto sobre bens e serviços, mais impostos seletivos e extingue 5 tributos: o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Já o substitutivo da PEC 10 cria um imposto sobre bens e serviços federal, um estadual e um municipal, mais um imposto seletivo. Ela extingue 9 tributos: IPI, IOF, PIS, PASEF, COFINS, CID Combustíveis, Salário, Educação, ICMS e ISS. Já o PL 3887 institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços e extingue 2 tributos, o PIS e o COFINS. O imposto sobre bens e serviços proposto tanto na PEC 45 quanto na 110 deve incidir sobre todos os bens e serviços, incluindo a exploração de bens e direitos tangíveis e intangíveis, e a alocação de bens nas operações do mercado interno e na importação. Na exportação não há cobrança do imposto. Já no PL 3887 também se pretende a incidência ampla da contribuição sobre bens e serviços nas operações no mercado interno e na importação, e não incidência na exportação. Este ano teremos eleições majoritárias, o que quer dizer que os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Mas você está atento aos prazos e às mudanças? No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas, mas alguns prazos já começaram a valer desde janeiro, assim como as mudanças na legislação eleitoral que também já estão valendo. Uma delas é a proibição das coligações partidárias para as eleições de deputados federais e estaduais. O que isso significa? Justamente que os partidos agora deverão concorrer sozinhos, sem coligações, sem outros partidos, a não ser, claro, que façam uma federação de partidos. Significa a união de partidos, não apenas para as eleições, como uma coligação, mas sim pelos próximos 4 anos. Mas a grande maioria deve sair sozinho, sem nenhum outro partido na sua chapa, e isso vai causar uma maior dificuldade para as eleições de deputados. Dificuldades no sentido de que haverá um aumento significativo do coeficiente eleitoral, dificultando ou tornando mais difícil a eleição de deputados federais e de deputados estaduais. Outra mudança é que nas eleições deste ano, o horário de votação será uniformizado em todo o país, deixando de haver diferenças por conta de fuso horário. Também começa a valer a regra eleitoral que prevê que entre 2022 e 2030, para a distribuição de verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro. E para as eleições deste ano, o TSE endureceu as regras no combate às fake news. Durante a campanha ou horário eleitoral, quem divulgar informações falsas sobre candidatos ou partidos políticos, por exemplo, está sujeito a pena de 2 meses a 1 ano de detenção, além de multa. E até as eleições, alguns prazos precisam ser cumpridos. Preste atenção. As legendas e federações partidárias têm até 2 de abril para obter o registro de estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Entre 3 de março e 1º de abril, deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido. Os partidos políticos têm até 5 de abril para publicar as normas para a formação de coligações nas eleições majoritárias. A transferência de título pelos eleitores pode ser feita até o dia 4 de maio. Convenções partidárias e registros de candidatura vão acontecer entre 20 de junho e 5 de agosto. Legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Partidos e candidatas ou candidatos têm entre 9 e 12 de setembro para apresentar a prestação de contas parcial da campanha. A medida provisória que determina o pagamento de R$ 400 aos cadastrados no programa Auxílio Brasil tem de ser aprovada até o dia 17 de março pela Câmara dos Deputados e aqui pelo Senado. Se acabar esse prazo e sem votação, as regras deixam de valer. No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória criando o benefício extraordinário para famílias que recebem o Auxílio Brasil. A MP garante o pagamento de pelo menos R$ 400 aos cadastrados.
Segundo a medida provisória, o benefício extraordinário é um complemento para alcançar o pagamento mínimo de R$ 400 no Auxílio Brasil. Ele não tem caráter continuado e não passa a fazer parte da lista de benefícios criados pelo Programa Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio pago pelo Auxílio Brasil em janeiro foi de R$ 407 e contempla, atualmente, 17,5 milhões de beneficiários. O texto da medida provisória permite o pagamento do benefício até dezembro deste ano. O prazo coincide com o período de campanha e eleição geral. O valor estipulado é que tem que ser submetido ao Congresso Nacional e esse ano já está garantido os R$ 400, de tal sorte que é um programa de resgate da cidadania que socorre os mais necessitados, aqueles mais carentes, e é uma política que está na mão do eleitor para poder escolher bem os seus representantes. É fato. Infelizmente, esse governo não tem política de Estado. Por isso, os projetos são de ocasião. O que nós precisamos, de fato, é uma política nacional e permanente, e não uma política de um ou outro governo. Vejam bem, o benefício extraordinário foi criado pela medida provisória 1076 em dezembro do ano passado. É claro que ainda vai passar por um longo debate no Congresso Nacional, que pode aprimorar. Na verdade, trata-se de um complemento do programa Auxílio Brasil, que tinha como objetivo garantir o pagamento mínimo de R$ 400 no mês de dezembro de 2021. As regras da medida provisória já estão valendo, mas o texto tem de ser aprovado até o dia 17 de março pela Câmara e pelo Senado. Se acabar o prazo sem aprovação, as regras deixam de valer. Agora vamos falar de esporte. As Olimpíadas de Inverno começam nesta sexta-feira em Pequim, na China. Senadores desejaram boa sorte aos 11 atletas que vão representar o Brasil na competição. Essa é a 10ª participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. A delegação brasileira vai contar com 11 atletas que irão disputar 5 modalidades diferentes: esqui cross-country, esqui alpino, esqui estilo livre, bobsled e skeleton. Com 4 participações nos Jogos Olímpicos de Inverno, o atleta de bobsled Edson Bindilat torce para que o esporte se torne mais conhecido no Brasil. A maioria das pessoas da minha cidade, no próprio Brasil, as pessoas não conhecem muito a modalidade bobsled, mas esse é um dos nossos objetivos, fazer um resultado bem expressivo, bem bacana, para que mais pessoas conheçam a modalidade. Nosso objetivo agora para 2022 é fazer algo grande, fazer algo histórico no Brasil, e a expectativa é muito grande, muito positiva. Os ex-atletas, senador Romário e senadora Leila Barros, enviaram mensagens de apoio à delegação brasileira. Envio aqui meus votos de sucesso a toda a delegação brasileira que participará dos Jogos de Inverno de Pequim. Como ex-atleta, sei quanto é especial representar o Brasil em um evento internacional. É muita pressão e muita responsabilidade, mas lembre do quanto vocês estão preparados para vencer. Boa sorte e vai Brasil! Valeu! Venho aqui deixar o meu abraço super carinhoso aos 11 atletas que irão nos representar nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. É um evento extremamente importante e tenho certeza que cada um irá honrar as cores do nosso time Brasil. Vocês já estão dando exemplo de superação. Nós estamos falando de uma Olimpíada de Inverno num país absolutamente tropical. Eu quero parabenizar cada um de vocês, desejar sucesso e muito obrigada pelo exemplo que vocês estão dando a cada um de nós brasileiros. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também enviou uma mensagem aos atletas. Como presidente do Senado Federal do Brasil, eu gostaria de desejar boa sorte a todos os atletas brasileiros que participarão das Olimpíadas de Inverno em Pequim, na China. Desejar também ao Comitê Olímpico Chinês muito boa sorte na organização do evento
que seja uma importante e uma bela celebração esportiva entre os povos. Muito sucesso a todos. 13 horas e 55 minutos em Brasília. Vamos voltar a conversar com a repórter Carla Benevides, porque teremos mudanças na composição do Senado. Não é isso, Carla? Com você. É isso mesmo, Tiago. Após a sessão que marca aí a reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional, haverá, como a gente viu na matéria da Dinalva Ferreira, uma sessão deliberativa para votação de medida provisória. E nessa sessão toma posse Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Ele é suplente do senador Antônio Anastasia, que está deixando o Senado para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Antônio Anastasia vai renunciar ao mandato durante essa sessão e logo depois, Alexandre Silveira toma posse como senador. Em suas redes sociais, hoje pela manhã, Alexandre Silveira disse que Anastasia será uma inspiração para o seu mandato parlamentar. Tiago. Ok, Carla Benevides, muito obrigado pelas informações. Você continua por aí, não é? Porque a qualquer momento podem chegar autoridades, você pode trazer entrevistas aqui ao vivo na programação da TV Senado. Bom, essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você em casa pode rever as reportagens desta edição acessando a internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Lembrando a você que a partir das 3 horas da tarde, a nossa equipe de jornalismo entra novamente no ar com uma cobertura especial da cerimônia de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional em 2022. É daqui a pouco, hein? Fique ligado. Muito obrigado pela sua companhia e até já.